Rádio Bandeirantes. Muito bem, aqui no Sofá Bandeirantes, dentro do Bandeirantes Acontece, neste domingo nós estamos recebendo Milton Neves. Boa noite, Milton. Prazer recebê-lo aqui no Sofá Bandeirantes. Ah, sofá, não é que sofá delicioso esse sofá aqui, viu? Eu tenho ouvido muito, sempre saindo do terceiro tempo da Band, indo para o restaurante com os convidados, com a equipe de produção do terceiro tempo da Band, depois de trabalho na Rádio Bandeirantes aqui, desde as 9 da manhã, os domingos, até 9 da noite, depois tenho o terceiro tempo, e agora em março a gente vai entrar a partir de 6 da tarde, mas então eu queria agradecer muito teu convite, Galvão, porque você me convidou já faz tempo, né? Então eu não estava pintando um tranquilo espaço aí, mas hoje nós estamos todos à tua disposição. Maravilha, Milton. Você é um cara... Até porque eu fico muito feliz em falar com você, porque nesses quase 40 anos de rádio eu tenho alguns filhotinhos, né? E o senhor eu encaminhei, assim, como o Prado, nosso repórter Prado. Francisco Prado, que é filho da Francisca, lá de Muzambinho, minha colega da faculdade. Lancei também André Kfouri. Eu lancei uns 15 aí, entendeu? E como moças, como Renata Lovefan, Daniela Freitas, a Luísa Eltenhofen começou também comigo no Super Técnico da Band, inclusive na estreia ela falou: boa noite, Mário Neves. Nossa. E também a Nereide Nogueira, que foi a primeira Miltete e tal. E trabalhei com outras mulheres, como a Renata Cordeiro, como a Débora Vilauba. E agora, logo, vamos ter mais uma beldade, uma bela jornalista, entendeu? Conosco aí. Milton, você é um cara muito polêmico, trabalha com futebol e, como você mesmo diz, futebol é uma das coisas mais importantes entre as menos importantes. Não é só essa, não é essa? Eu gosto muito de frase feita, mas frase bem feita, mas essa não é minha, não. Eu já criei algumas também, umas pegaram, outras não. A que mais pegou foi torcer pro São Paulo, é uma grande moleza. Tá no livro de ouro de São Paulo em 4, 5 idiomas, mas essa é do Arrigo Sacchi, ex-técnico da Esquadra Azzurra, da Seleção da Itália. Futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, eu concordo. E como o futebol desperta muitas paixões, Milton, eu queria saber como é que é o teu relacionamento com o público nas ruas. O que você mais ouve das pessoas na rua, hein, Milton? Sabe qual é a frase que eu mais ouço? E principalmente, por exemplo, eu passei o ano novo lá no Guarujá, e mesmo em avião, voltando dos Estados Unidos, é uma forma carinhosa, não é de me provocar, é um referencial que eu tenho. Nesses anos todos, eu sempre enchi os piquá de um clube chamado Esporte Clube Corinthians Paulista, que para mim é o maior de todos. Não adianta você encher o saco da torcida da Portuguesa e do Juventus, ninguém vai reclamar. Então não é que você ataca o maior, mas você dá uma provocadinha no maior. O apito amigo corintiano foi uma coisa que a gente inventou. Aliás, essa expressão apito amigo hoje está na terminologia popular esportiva do Brasil. Quando o árbitro erra, é apito amigo e tal. Outro dia até um grande telejornal da maior emissora do Brasil de televisão, o pessoal falou em apito amigo. Mas então a frase que eu mais ouço, sabe qual é? E aí, corintiano? No começo, eles falavam com raiva. Hoje eles falam: ei, corintiano, na verdade você é corintiano. E eu sou um sujeito realmente há uma interatividade muito grande, através dos torpedos que vêm aqui para a Rádio Bandeirantes, pelos e-mails que vêm para a rádio, para a televisão, para a revista Placar, para o Jornal Agora e para o meu site. Mas tenho também o blog, né? Então eu sei balizar legal, porque eu tenho uma assessoria legal e eu também gosto de sentir o calor, o peso da opinião pública do país todo. Então eles brincam muito. A torcida corintiana, que no começo me odiava, hoje ela dá risada. Ela sabe que eu não sou contra o Corinthians. É claro, se eu for contra o Corinthians, se o Corinthians, digamos que se eu tivesse o poder de matar o Corinthians, se o Corinthians acaba 70% da imprensa esportiva e eu vou junto. Eu quero mais um Corinthians forte. Eu gosto do Corinthians nota 10 ou nota 0. Eu não gosto dele mais ou menos, nota 5. Agora, Milton, você... A frase que eu mais ouço é essa: e aí, corintiano? Mas o pessoal fala rindo. Agora, você é um cara que tem opiniões muito fortes, assim, as pessoas às vezes vêm tirar satisfação com você sobre alguma coisa que você falou? Não, Galvão, sabe o que é? Eles tiram muita satisfação via e-mail. Nossa, eu tenho e-mails maravilhosos que eu publico, inclusive alguns na opinião do torcedor no meu site. São milhares e alguns excepcionais Porque eu vou ser sincero, eu recebo por volta de 3.500 a 4.000 e-mails por semana nas minhas tribunas todas, principalmente na Rádio Bandeirantes e na TV Bandeirantes. Muito bem. Só que eu tenho uma equipe, eu tenho hoje uma redação profissional na Avenida Paulista, em São Paulo. Nós temos lá em vários departamentos em relação ao nosso trabalho profissional como empresário, como publicitário, como jornalista. Eu tenho 1.300 metros. Eu tenho até um apartamento dentro do meu escritório, onde eu durmo às quartas e domingos, porque eu saio da Rede Bandeirantes Televisão de madrugada também. Então, eu tenho lá uma equipe que me responde 80% dos e-mails, Galvão, porque são e-mails que falam assim: que fim que levou o KT? Onde é que está o ADO?
Que você acha? Quem vai ser campeão? Você acha quem jogou mais, Rivelino ou Zico? Entendeu? Agora, quando me elogiam demais, e principalmente quando me xingam demais... O que acontece mais, elogio ou xingamento? É 60% xingam, 40% elogiam, entendeu? Agora, 80% é coisa impessoal. Esses e-mails impessoais, a equipe responde. Agora, eu faço questão de responder todos os e-mails que me elogiam demais... e principalmente os que me xingam demais. E eu recebo aqui também do André Russo, do pessoal aqui da Bandeirantes, reclamações e tal. E o interessante que acontece aqui no percentual, igualzinho tem percentual que é fundamental da Datafolha, do Ibope, em relação até à presidência da República, a coisa mais importante que existe. Eles ouvem 1.000, 2.000, 2.000 pessoas e dizem, olha, o Benedito está com tantos por cento, o Chico está com tantos por cento. E bate, cara, é um negócio impressionante. Eu passei a acreditar em estatística quando eu comecei a trabalhar com o Fernando Luiz Vieira de Mello, o maior jornalista de rádio que eu conheci na minha vida. Ele foi o único cara que acertou que o Fernando Henrique Cardoso tinha perdido por Jânio Quadros. O Ibope, da época, deu vitória de Fernando Henrique. E ele, Fernando, não. Quem ganhou foi Jânio Quadros. Tanto que ele foi sentar lá na cadeira, né? Foi um negócio histórico. Então, eu sinto, faço um percentual ali do que o pessoal está falando e tal, e a gente tem um balizamento em relação às pessoas que xingam e as pessoas que elogiam. E, no entanto, das pessoas que ferozmente criticam, quando eu respondo, e eu respondo mesmo pessoalmente, você acredita que 80%, 85% eles retiram as críticas? Eles falam assim, eu leio demais na minha vida interativa via computador. Você é o primeiro cara que me respondeu. Mesmo eu tendo xingado tanto. Isso eu leio muito. Agora, 15%, meu Deus do céu, eles continuam com mais raiva ainda quando eu respondo. Milton Neves, a que você atribui o seu sucesso na carreira de comunicador? 3 coisas. Trabalho, trabalho e trabalho. E principalmente a Deus, né? Deus me deu uma voz boa e me deu muita sorte. Porque quando eu morava lá em Muzambinho, e era um grande ouvinte da Rádio Bandeirantes, e você testemunha, você começou comigo na outra emissora, e eu sempre falei isso, e tá no meu blog, no meu site, tá lá na minha biografia. O meu sonho era trabalhar na Rádio Bandeirantes em São Paulo para que o Fiore Gilhote dissesse, agora Milton Neves, o moço de Muzambinho. E não aconteceu trabalhar com ele aqui na rádio. Eu só repriso os grandes gols dele. Mas eu tive o prazer de trabalhar com ele em 2 programas de televisão. Para mim, ele é um locutor. Os mais técnicos da história foram Pedro Luiz e Zé Silvério. Agora, os mais perfeitos. Tão perfeitos, o Silvério e o Pedro Luiz, que eles poderiam, os únicos 2 que poderiam ter transmitido o jogo de xadrez. Já o Fiore é o mais emblemático de todos, a voz mais diferente, o nome mais diferente. O meu sonho era trabalhar aqui. E eu cultuo muito a memória do futebol, e a coisa que eu mais gosto hoje é jogador velho, na sessão que o Fih levou do meu site. Isso é uma gratidão. Outra frase feita que alguém fez. Gratidão é a primeira virtude do homem e base de todas as demais. Eu devo tudo que eu tenho, e Deus me deu mais de 1.000.000% em tudo quanto é aspecto, em termos de saúde, de alegria, de esposa, de filhos, de condição econômica, de respeitabilidade no mercado jornalístico, no mercado publicitário. Entendeu? Tudo isso eu devo aos jogadores de futebol. Porque o meu pai morreu em 1960, fui criado com uma tia, Antônia Carla Fernandes, que é a minha tia-mãe, que está com mal de Alzheimer há 12 anos, e há 10 dias morreu a irmã do meu pai, Margarida Neves, na cidade de Campinas. Esse mal de Alzheimer é uma coisa terrível, porque a medicina não avança nele, como está avançando no combate à AIDS e ao câncer. Então eu não tinha rumo. Mas eu comecei a gostar de futebol, porque um primo e um primo do meu primo estavam ouvindo a final do Campeonato Paulista 59 pela Rádio Bandeirantes, num rádio gaiola da minha avó Beatriz. E eu ficava mais, depois da aula lá no colégio, no grupo escolar, eu ia mais pro fundo da horta, onde tinha e tem até hoje uma jabuticabeira. E quando eu passei pela salinha onde o primo Humberto e o primo dele, Milton Vânios de Almeida Lima, que mora em Curitiba hoje, estavam ouvindo o jogo, e eu passava lá e falava em Pelé, claro, Pelé já era campeão do mundo e tal, mas me chamava a atenção a palavra pagão. Mas eu fui lá chupar jabuticaba e na volta os 2 estavam murchos. Era o 3º jogo Santos e Palmeiras. O primeiro empatou, o segundo empatou e o 3º o Palmeiras ganhou de virada. Foi o Super Campeonato Paulista 59. Aí eu falei, por que vocês estão tristes? Porque meu time perdeu. Eu falei, por qual time de vocês? Eu sou do Santos, nós somos do Santos. Aí eu peguei e falei, onde joga o pagão? Aí eles falaram,
No Santos. Então agora eu sou do Santos. Porque o padre Rafael Zevenhove, um holandês, torcedor do Botafogo, ele lá na missa das 10, lá na igreja matriz de Muzambique, igreja de São José, ele falava, meninada, não pode morrer pagão. E eu morria de medo de morrer pagão, entendeu? Eu tinha pavor. Então como o pagão jogava no Santos, eu lembrei do padre e virei Santos por causa do pagão Paulo César Araújo. Em coberturas de carnaval com o Milton Parron, nós fizemos várias e várias gravações com o Paulo César Araújo, o pagão lá em Santos. Infelizmente eu não guardei essas gravações, ele já morreu há muito tempo, até o Chico Buarque gostava muito dele. O popular canela de vidro, ele tinha pés de ouro e canelas de vidro, que ele se machucava muito, o pagão. Entendeu? E esse padre, eu tenho uma curiosidade para contar para você. O Frei Rafael Zevenhove, um holandês, ele foi frei em Muzambique, ele foi padre lá, o pároco nosso lá, o vigário nosso lá, durante uns 35, 40 anos. Mas um dia, velhinho, ele resolveu voltar para a Holanda. Pegou, claro, um avião, chegou na Holanda e tal, e depois já pegou um ônibus, sei lá, e lá no aeroporto ele chegou na cidadezinha dele no interior da Holanda, uma Muzambique da vida lá da Holanda. E nesse tempo que ele ficou lá em Minas Gerais, mudaram a mão de direção lá na Holanda, no interior, não sei se no país todo, mas pelo menos lá no distrito dele, a mão de direção virou igual da Inglaterra. O Frei Rafael Zevenhoven, ele saiu de Muzambinho, veio para São Paulo, embarcou por Viracopos, foi para a Holanda, muita gente de Muzambinho foi acompanhá-lo, agradecimento, aquele negócio todo, e ele chegou em Amsterdã, pegou um ônibus ou alguém levou, ele foi lá para a cidadezinha dele, chegou lá, ficou olhando a praça, embevecido, porque 45, 50 anos sem ir na cidade dele, e foi atravessar a rua, e olhou para o lado errado, por hábito, tinha mudado a mão de direção igual da Inglaterra, morreu atropelado. Ele ficou, segundo consta pelas informações dos mais velhos lá, que ele ficou, as informações que chegaram, né, da Holanda, mas via a paróquia lá de Muzambique, que ele ficou 12 a 15 minutos na cidade dele. Ele chegou e morreu, atropelado. Milton, você falou que um dos seus grandes sonhos era trabalhar na Rádio Bandeirantes, falou da tua tia também aí. Eu tô lembrando aqui de uma história que eu li esses dias no teu site, que você narrava jogos imaginários no banheiro da casa da sua tia, imitando o Fiore. Como é que é essa história aí? Tinha uma banheira, e a banheira, minha tia e a minha mãe levavam água quente no caldeirão jogava o caldeirão ali, não tinha esse negócio de abrir duas torneiras, uma água quente ou água fria, não. Esquentava a água no fogão a lenha, entendeu? E a cinza, elas faziam com a banha do porco que vinha lá do sítio, faziam sabão de cinza. Eu acho que o ouvinte da Bandeirantes, milhões de ouvintes da Bandeirantes, não sabem o que é sabão de cinza, um sabão fedido, que era feito de banha do porco com a cinza. E lá no fogão, elas punham 2, 3 caldeirões ali, punham até panela para esquentar a água, para dar banho na gente, entendeu? Minha tia. E ela dava aula cedo, à tarde e à noite. Eu já tá com mal de Alzheimer lá ganhando R$ 800 por mês. E eu a mantenho, ela é aposentada, é claro, eu mantenho 4 enfermeiras cuidando dela. E essa minha tia não se casou para cuidar da minha avó Beatriz, que depois morreu. A minha mãe ficou viúva. A minha outra tia Marinha, o tio Celino, que era muito bem de vida para os padrões de Muzambique e Montebello, teve dificuldade financeira, ela criou a mim e o meu irmão, mais 4 sobrinhos, com saláriozinho de professora primária de Minas Gerais. E depois, quando eu comecei a melhorar de vida aqui em São Paulo, eu fui no Mapping e comprei um monte de armário para ela, comprei sofá, comprei oratório, não sei o que, geladeira, fogão, e mandei para ela. E ela já estava um pouco mais velha. Aí eu fui lá, a casa ficou muito bonita. Ela falou assim: nós precisamos acertar. Você tá me dando muita coisa. Eu falei: madrinha, eu sou, graças à senhora. Como é que eu vou? Como acertar? Se eu vou ter que acertar com a senhora, eu tenho que dar tudo, um pouco que eu já ganhei, eu tenho que dar pra senhora. Comecei na rádio, trabalhava feito um cavalo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sábado à noite, domingo cedo, tinha jogo às 11 horas, domingo à noite, teve uma época que teve jogo. Mas comprei, eu lembro no carnezinho do Mapping, verdinho, escrito à mão. Hoje é tudo computador. E para pagar você tinha que ir todo mês lá na Praça Ramos, entrava numa fila e eu não tinha tempo, então eu trabalhava no Detran, eu pedia para um despachante pagar para mim as prestações. E essa coitada dessa minha tia me criou, me levou para
para Campinas para tratar da vista. Me levou para Belo Horizonte de ônibus para consultar médico. Teve uma época lá que eu estava muito fraco e isso deu uma espichada e eu nadava muito bem. E teve um dia que eu nadei demais e chegou a noite e eu tossi o sangue. Então alguém falou, tuberculose. E essa palavra tuberculose, até hoje, a pessoa assusta com essa palavra, né? E na verdade foi apenas um esforço. Porque tuberculose o que é? É uma gripe mais forte, né? Então, tuberculose, você indo lá direitinho, atendendo os remédios, você não vai morrer nunca disso. Só morre quem for irreverente, não respeitar a doença. Como é que chama a outra palavra aí? Que tuberculose é muito forte, mas quando o cara tem uma gripe muito forte, tem um outro nome que me fugiu aqui, que é uma mudança de nome. Porque tuberculose parece que assusta mais do que câncer e AIDS, e não é. Tuberculose é uma gripe bem forte, né? Pneumonia. A turma mudou para pneumonia. Aí ela me levou para Belo Horizonte. E Belo Horizonte, cara, Muzambinha, São Paulo, são 300 quilômetros. Agora, Muzambinha, Belo Horizonte, que eu chamo de capital mundial do Galo, a torcida que mais me homenageou na vida, e nenhum jornalista desse país foi tão homenageado como eu fui em 2 oportunidades pela torcida do Galo. Eu tenho as gravações aqui na Rádio Bandeirantes. Foram quase 200 mil pessoas em 2 jogos cantando meu nome. Eu jamais vou esquecer. E eu sou de estúdio, não sou de estádio. Ela me levou de ônibus, uma viagem que durava 9, 10, 12 horas. Chegamos lá, a gente ia para uma pensão, que era uma únicas pensões cheia de gente. A gente ficava num quarto, eu e ela e mais uma outra senhora que se põe porque eu era pequeno, porque não cabia quarto isolado para todo mundo. E me levou no médico lá. Eu lembro o rosto do médico até hoje. Ele olhou em mim e falou: mas esse menino não tem nada, mas eu vou fazer o exame. Fez a chapa, não tinha nada, tinha apenas rompeu um não sei o que aqui, pelo esforço, porque eu nunca fui atleta. Aí aquele dia eu nadei demais lá, e aí rompeu um vaso e falaram que era tuberculose. Não era nada. E ela voltando para Muzambinho, e ela sempre me bancando tudo. Eu fiz por ela 0,1% que ela fez por mim, entendeu? E ela não tem nada, entre aspas, quer dizer, só que o mal de Alzheimer é isso. E o mal de Alzheimer acaba com o cérebro da pessoa. Minha tia hoje, ela nasceu em 1921. Não, 1920, minha mãe foi de 23, ela nasceu em 1925. Não, minha tia nasceu em 1921, minha mãe em 1923 e a tia Morinha, que está viva, ela nasceu em 1925. Minha tia, ela tem uma idade hoje de 6 meses, de 1 ano, ela é um bebê. Porque o mal de Alzheimer acaba com o cérebro da pessoa e ela está há 12 anos assim e não está definhando porque fisicamente ela é muito forte, mas a cabeça não funciona. É a coisa mais triste do mundo. Eu vou lá em Muzambinho, às vezes que eu vou, é claro, eu vou visitar minha tia. Eu daria tudo que eu consegui na minha vida, porque hoje eu só peço saúde e segurança, mais nada. Mas eu queria, e isso já é tudo, mas eu queria dar para minha tia. Eu queria que a minha mãe morreu em 95, foi uma coisa absurda também, coitada. E a minha tia é a coisa mais maravilhosa desse planeta. Tudo que eu sou na vida eu devo a ela. Agora, Milton, você falou aí que vários períodos, ainda até hoje, trabalha de segunda a segunda. Não, agora eu vou dar uma parada, viu? Eu lembro de ter ouvido você falar já mais de uma vez que você foi um pai tão ausente que seus 3 filhos viraram São Paulinos. Como é que tem sido para você aí, ao longo de todos esses anos, estar longe da família justamente no domingo, que é o dia que normalmente as famílias se reúnem? Eu cheguei em São Paulo em 72 e de 70, primeiro eu fui repórter rodoviário, depois plantão esportivo, depois âncora. Aliás, eu sou o primeiro âncora de mídia eletrônica da imprensa brasileira. O primeiro âncora famoso mesmo, o anchorman, foi o Boris Casoy no SBT. Foi o primeiro âncora de mídia eletrônica do Brasil. Não, o primeiro de televisão. Mas eu fui o primeiro de rádio. E o rádio, eu entrei em 82 como apresentador do Terceiro Tempo, numa indicação do Fernando Vieira de Mello e do Antônio Augusto Amaral de Carvalho. E, bem, na verdade, eu não queria, porque eu fiquei com medo, pipoquei, eu achei que eu não ia dar conta. Alguns veteranos jornalistas que depois ficamos muito amigos. A gente era muito amigo, no começo esse cara desconfiado, mas depois não acreditavam no plantãozinho para ancorar um trabalho. E a comunicação esportiva de estúdio no rádio brasileiro, ela existe até o Terceiro Tempo e depois do Terceiro Tempo. E eu fui o primeiro mídia eletrônico do Brasil para ancorar.
fixamente em programação esportiva e no jornalismo em geral. Depois veio o Boris no SBT. É claro que o Boris apareceu mais, porque a televisão sabe como é que é. A televisão é canhão e é uma coisa impressionante. Agora, eu me atropelei, o que você perguntou como mesmo? É que tem sido para você ficar longe da família então, todos os domingos? Então, de 72 para cá, como repórter rodoviário, ou como plantão esportivo, ou como apresentador de programa esportivo de rádio e há 10 anos de televisão, eu não houve um só domingo em que eu não tenha trabalhado porque não tivesse me escalado. Não, eu fui escalado em todos os domingos que eu não estava de férias, poucas. Eu tirava férias tipo 15 dias, 20 dias só. Eu nunca tirava. Agora eu estou tirando realmente um mês. Mas eu andei falhando alguns domingos porque teve política, porque não teve meus programas, nem no rádio nem na televisão. E um ou outro domingo, acho que de 72 para cá, em 28, 37 anos, eu acho que só fiquei doente um domingo. E uns 4 domingos ou 5 domingos em que houve política. No mais, todos os domingos eu trabalhei. E o que aconteceu? Meus filhos são 3 São Paulinos e o mais novo é daqueles de ameaçar quebrar a televisão no jogo de São Paulo. Os 3 são doentes pelo São Paulo. Por quê? Foi a época que eu mais trabalhei na vida, quando eles começaram a nascer. O Rafael, mais velho, que já fez 30 anos, nasceu em 1978, começo de 78. De 78, depois veio o Fábio, depois veio o Milton Neves Neto. Até 83, 84, quando os 3 nasceram, foi a época que eu mais trabalhei. Eu tinha futebol terça, quarta, quinta e sexta. Terça, quarta e quinta tinha futebol. Sexta-feira à noite tinha boxe. Silvério narrava boxe. Aliás, uma vez nasceu a filha do Silvério durante uma luta de boxe. Eu falei, nasceu. E ele levou o maior susto. E nasceu numa sexta-feira, dia 5 de agosto. E meu aniversário é 6 de agosto. E o Silvério levou o maior susto e a filha dele, a mais nova, a última filha dele, que hoje já é mãe, nasceu nesse dia. Numa sexta-feira à noite com boxe. Sábado à tarde tinha jogo e sábado à noite tinha jogo. Domingo tinha jogo às 11 horas da manhã, Campeonato Paulista. Depois tinha jogo às 4 e depois teve uma época que inventaram futebol domingo às 9 da noite. E eu fazia plantão de todos esses jogos. Eu era sozinho. Um absurdo. Mas Deus. E teve uma época, Galvão, que eu fazia futebol ia andando de ônibus. Lá por 73, 74, quando eu comecei, e a rádio era lá no aeroporto, na Avenida Miruna 713. Enquanto eu era repórter rodoviário, repórter de trânsito, tudo bem. Sábado, domingo eu trabalhava um fim de semana, folgava 2. Mas quando eu passei a fazer plantão esportivo, eu continuei fazendo trânsito na perua, e no Detran até 76, e era o único plantão, porque o Narciso Verniz tinha aposentado. Aí, quantas vezes às quartas e quintas eu saía de lá 1h15, 1h30, e quando o São Paulo ganhava, o San Girardi esticava o show de rádio, e eu tinha que ficar ao vivo, isso é um absurdo, eu tinha que ficar ao vivo depois do show de rádio para falar 10 minutos, 5 minutos, para dar o placar do dia. Entendeu? E quando eu gravava, eu gosto muito do San Girardi, repriso muito ele aí, mas era um absurdo, rapaz. Quando eu gravava, ele chegava lá e contava pra direção da rádio que eu tinha gravado, eles faziam fazer ao vivo. E eu tinha que estar na rádio às 7 horas da manhã. Aí um dia eu comprei uma Brasília, placa EO 2222, azul claro. Eu saí. Calcinha? Eu saí da rádio por volta de 1h30, já tinha um apartamento alugado na rua Topázio. Entendeu? Perto de um posto de gasolina que explodiu, perto da Nicolau de Souza Queiroz, ali na Aclimação. E eu cheguei lá babando de sono às 2 da manhã, e a minha mãe, coitada, ela morava essa época comigo lá, com um primo que hoje é prefeito da cidade de Monte Belo, onde está sepultado meu pai, onde mora meu único irmão, onde nasceu a minha mãe, que está sepultada em Muzambique. E aí ela me acordava com a maior pena do mundo às 6h15 da manhã e tal. Aí um dia eu não aguentei, mas eu estava morrendo de sono, porque foi na quinta-feira, porque acumulava o esforço da quarta. Eu peguei, no entanto, consegui acordar e tal, já estava meio atrasado e eu era motorista novo, entendeu? E aí eu peguei a minha Brasília, entrei na rua Cubatão ali, que era mão dupla, entrei à esquerda ali numa rua que chega na 23 de maio, não sei o que, Oscar Porto ali, e quando eu cheguei no viaduto debaixo do Clube Sírio, eu entrei na traseira de uma Kombi, cara. E ao brecar atrás, 5 carros bateram. Aí eu fiquei lá, tudo parado, o trânsito no sentido do aeroporto, aí já veio a outra perua de FM que cobria trânsito com o Benê Braga, que morreu faz um mês na cidade de Santos, como morreu o Zé Neto recentemente também. Aí o Benê falou, o que houve, Minhocão? Ele me chamava de Minhocão.
Até o Parrão pensa que eu que inventei minhocão para o elevado Costa Silva. Não, isso aí foi inventado esse elevado mal inventado pelo Paulo Maluf. Eu estava em Muzambinho ainda, eu cheguei aqui em 72. Mas meu apelido era minhocão, porque eu era magrelo e alto, né? Depois eu dei uma engordada. E bati o carro de sono, cara, de sono. Vê se pode um negócio desse, o tanto que eu trabalhei, cara. Mas Deus me deu muito. E olha, antes de arrumar esse apartamento alugado, que foi o primeiro na Rua Topaz, eu morei na Rua Alfredo L, 185, no Paraíso. Outro dia eu fui lá para fotografar, para guardar, virou prédio. Aí, eu morava num porão, porque lotou. A moça era uma loira, que hoje ela é a corretora da Lopes Consultoria de Imóveis. Eu quase lembrei o nome dela. E ela montou uma pensão lá. E lá em cima eram 10 quartos, mas já estava lotado. Ela pegou, o que ela fez? Ela reformou um corredor, tinha 3 porões, ela reformou os porões e eu entrei no primeiro porão. Ela punha beliches de 3 andares e eu morava com 5 japoneses de Marília que estudavam a noite inteira, cara. Eu não conseguia dormir. E eram tudo aluno do Objetivo ali, a travessa era 13 de maio. Aí, o que aconteceu? Eu fico pensando hoje, porque hoje eu moro numa casa, eu assino o Estadão e a Folha, eu gosto de manhã pegar o jornal e ir pro banheiro, como eu acho que todo mundo faz isso, e naquele tempo, e ali eu tenho 200 banheiros lá, entre aspas, né? Naquele tempo, eram 10 quartos em cima, tinha mais ou menos umas 60 pessoas, 50, um pouco menos, um pouco mais, lá embaixo 3 porões com 18 pessoas, que eram beliches, triplos, e aí, quando a gente acordava, você tinha direito a 3 minutos. Eu precisava escrever um livro. Era um banheiro só, com aquelas portas altas, casas antigas, um corredor. Você tinha 3 minutos. Você chegava lá, já tinha uma fila de uns 8, às 6 da manhã, 6h05, 6 E na hora que você entrar, você tinha que fazer tudo em 3 minutos. Entendeu? Porque senão começavam a chutar a porta. E como é que eu podia aguentar aquilo, cara? Que hoje eu pego a Folha, pego o Estadão banheiro, eu já tô meio que com pressa. Agora que muitas vezes tinha que segurar ali 20 minutos, 30 minutos. Mas Deus é fantástico. Ele logo vagou um lugar para cima, porque eu ia com a perua da rádio, então eu fiquei um pouco importante e tal. Aí ela me promoveu para a parte de cima. Mas também era quarto, não era porão, mas era quarto, mas sem banheiro também, que era um banheiro só. Eu não consigo lembrar o nome da loira. Outro dia eu fui fazer um evento da Lopes e encontrei com ela lá. Ela era namorada de um delegado de polícia, por sinal. Agora, Milton, parece que você está querendo compensar, então, com a netinha, né? Porque outro dia você entrou no Jornal em 3 Tempos, você estava no shopping center passeando com a netinha, olha, hein? Quinta-feira à tarde, eu estava no shopping, eu fui visitar um amigo lá, eu estava no shopping em Tamboré. Quinta-feira à tarde. Então eu me atropelei, porque eu sou prolixo demais, mas respondendo a tua pergunta, então eu trabalhei tanto que eu não vi meus filhos crescerem. E o Calef João Francisco Neto, que era o vice-presidente de futebol do São Paulo na época do Fernando Casal del Rey, ele sempre foi meu amigo, ele pegava meus filhos e eu tá cheio no meu site aí de foto dos meus meninos com 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos como mascote. Até o Fábio, que hoje é repórter com a camisa do São Paulo lá, com o Cafu, com o Zé Teodoro, com o Tele, etc e tal. E então, como eles iam todo domingo ou sábado, e sábado o Calef levava no CT, e ele era diretor, levava até lá dentro, pô. Sabe? Então eles conviviam com esses caras todos, pô. E domingo tinha jogo, eles entravam de mascote. Então viraram 3 São Paulinos doentes. E a torcida do Santos me pega no pé que eu fui incompetente. Não, eu fui um ausente por força de trabalho. Aliás, um domingo de manhã eu briguei com o Tele, né? Uma das polêmicas, o Tele. Porque o Tele, numa época, todo mundo, a briga era Tele e Parreira, para ver quem ia para a seleção. Parreira era o técnico. E o Tele, ou tinha saído a primeira vez, não lembro bem, só sei que o Tele mantinha o Livelto na reserva no São Paulo. E na seleção, o Olivelto, que está no fim de carreira hoje na Francana, era titular do Parreira. Eu peguei e vivia falando, o Tele tá com ciúme do Parreira, então pune o coitado do Olivelto. Como é que pode um cara ser titular da seleção e reserva no São Paulo? Teve um domingo, ele pegou um repórter, não sei se foi do Seu Cabral ou João Bosco, porque naquele tempo o rádio podia ficar lá na concentração, tinha entrevista. Fiz grandes reportagens nos domingos de manhã com os jogadores na concentração. Hoje os caras proibiram. Aí o Tele pegou, eu quero falar pra você uma coisa só, viu? O Milton Naves, ele me chamava muito de Milton Naves, porque a Rádio Tatiaia de Belo Horizonte tem um locutor chamado Milton Naves. E como ele é um Belo Horizontino, ele morreu lá em Belo Horizonte, que negócio todo. Então ele falou assim pra mim, Milton Naves, o negócio é o seguinte, a única coisa que presta lá na tua casa são teus filhos. Olha só. Bom, a gente está com o Milton Neves aqui. São Paulino, você é um péssimo de um santista. Aqui no Sofá Bandeirantes, a gente volta já já.
Muito bem, a gente está de volta aqui ao Sofá Bandeirantes, dentro do Bandeirantes Acontece, recebendo hoje Milton Neves. Milton, há pouco a gente estava falando aqui de família. Você sabe que aqui no Sofá Bandeirantes, está olhando aqui, vê que ele tem um braço aqui bem confortável também, né? A gente sempre chama um convidado para sentar no braço aqui do sofá para participar da nossa conversa, né? Então eu vou chamar aí um repórter da TV Bandeirantes e do Band Esportes também. Muito boa noite, Fábio Lucas Neves. Olá, Galvão, boa noite. Olha, muita gente que me encontra na rua, me encontra no treino, me pergunta se esses dados que meu pai fala no ar, fala na rádio, na televisão, se tudo isso é memória mesmo ou se ele checa as informações em algum computador. E eu sempre respondo o seguinte: não tem jeito de ele checar essas informações no computador e por um motivo muito simples. Ele não sabe mexer no computador. O meu pai não sabe nem ligar o computador, Galvão. É uma vergonha. Aliás, ele não sabe ligar o computador e não sabe mexer também no micro-ondas. Ao longo de muitas madrugadas, ele comeu comida fria, porque minha mãe preparava o jantar por volta de 7, 8, 9 da noite. Ele chegava em casa às 2, às 3 da manhã e quando ele chegava, claro, a comida já estava fria. Era só ele pegar o prato, levar ao micro-ondas, esquentar e comer comida quente. Só que não, como ele não sabe mexer no micro-ondas, ele cansou de comer comida fria. E isso acontece até hoje, Galvão. Deixar uma pergunta no ar para ele. Ô Milton Neves, quando você vai aprender a mexer no computador, hein? E quando você vai deixar de comer comida fria, Milton Neves? Um grande abraço aos dois e bom programa. Bom, o Fábio dos três, o Rafael mais velho e o Neto, Milton Neves Neto, o terceiro, são a cara da mãe. O Fábio parece comigo, é o único que parece. E, aliás, eu tenho umas fotos aí no meu site, entre aspas, é igualzinho. Eu sou o Fábio, o Fábio hoje, você já viu, né? Sim, já vi. É uma coisa impressionante. Agora, o computador eu sou muito ruim mesmo. Muito ruim não, e não é no computador. Eu não sei fazer nada manualmente, eu não sei fotografar. O meu celular, você está vendo os dois aqui, ó. Eu briguei lá no meu escritório com o Kennedy, que cuida da minha vida lá, porque... eu falo tanto no celular que eu ganhei esses, como é que chama aí, esses prêmios aí, eu tenho direito a vários aparelhos de graça entre aspas, né? Fiquei na fazenda aí no final do ano, gastei uns 2.000 lá só num aparelho. Aí me deram um aparelho cheio de botão, o mais sofisticado do mundo. Eu quase fiquei louco. E eu tenho que entrar no ar na Bandeirantes AM, na Band News FM, horário na TV Bandeirantes, na gravação do Google no momento. E eu aperto a botãozeira e depois não sabia funcionar mais. Mas o Fábio, é claro, falou a verdade. Eu não sei mexer com micro-ondas, eu não sei gravar videocassete, que não tem mais, né? Tem um monte de equipamento lá em casa. Lá no meu escritório tem os melhores computadores que você pode imaginar. Tem um monte de funcionários, eles são todos craques, meus 3 filhos também. E falam inglês fluentemente, o Rafael mais velho fala 3 idiomas. Eu vou dizer uma coisa pra você, mas eu não sei trocar pneu de automóvel, eu não sei fritar ovo, eu não sei fazer nada. E já comi muita comida fria mesmo, porque eu não sei nem esquentar comida no micro-ondas. O Fábio falou a verdade. Agora, o computador já deu uma melhorada em relação a procurar meus velhos aqui. Isso eu sou bom. Ligou o computador, eu fico atrás dos meus velhos aqui na sessão que o filho levou. É a paixão da minha... Você sabia que o Silvio Santos, que por sinal lá no meu bairro está fazendo 4 casas para as 4 filhas e ele ponto no meio, eu li uma vez que ele só dorme com Lexotan, né? E eu não uso nada disso. Mas sabe como... E esse negócio de contar carneiro também, que eu já experimentei, eu acho uma imbecilidade. Não sei quem é que inventou esse negócio de contar carneiro mentalmente que dorme. Dorme porcaria nenhuma. Sabe como é que eu durmo? Eu tava olhando aqui no computador, entrou aqui, ó, o goleiro Mané, ex-goleiro do América, que morreu, que o Godoy me contou no terceiro tempo da Band outro dia. Eu consegui um monte de foto do cara. Então, todo dia minha equipe bota 8, 10, 12, 15, 20 jogadores. Isso leva uma satisfação tão grande para viúva, para os filhos, para os netos ou para o próprio ex-jogador que está completamente fora da mídia. Isso me faz um bem tão grande e eu fico tão feliz de saber que estou fazendo, direto ou indiretamente, um bem para o ex-jogador, que eu durmo. O meu ópio para dormir, o meu Lexotan para dormir é mentalizar os últimos jogadores que entraram. E eu recebo cada mensagem, Dinar, ex-jogador do Atlético Mineiro. Se você for na família do... Eu costumo dizer, eu vou falar uma besteira aqui. Besteira não, mas é uma bobagem, mas é um negócio sério. Digamos que houvesse eleição no país para presidente da República, em que os eleitores fossem apenas ex-jogador de futebol, esposa ou viúva de ex-jogador, filho e neto de ex-jogador de futebol, eu ganho a eleição.
Eu sou polêmico, tem gente que me admira, tem gente que me odeia, tem um monte de invejoso na praça aí que sofrem adoidado porque são maus investigadores, porque se soubessem tudo iam suicidar. Mas como eles estão vivos é porque são maus investigadores. Então, no entanto, o que eles gostam de mim, esses familiares e os próprios ex-jogadores, o Neto, que é um grande irreverente, o Zé Ferreira Corinthians Neto, ele continua gordo, barrigudo, mas continua jogando bola entre os velhos jogadores, os jogadores antigos. E agora ele está trabalhando comigo domingo à noite, que eu trabalhando com ele, e antes do jogo, e Milton Neves, que jeito boca suja dele, vai tomar banho na soda, pô, eu fui jogar em Araras, os caras ao invés de jogar bola ficam falando você até durante o jogo, e ele fala agressivo, ele fala, o Neto é gozado, porque até para elogiar ele é agressivo. Imagina quando ele critica alguém. Ele fala, os jogadores ficam tudo falando de você vê a alegria que você dá pra eles. Mas isso é uma realidade. Só uma história rápida. Uma vez eu fiz uma entrevista com José Emanuel Ramos Delgado, El Negro, grande back central da seleção da Argentina, do River do Santos. E ele já estava cabeça branca, agora voltou pra Argentina, foi demitido pelo Luxemburgo lá no Santos. Terminou o programa, a gente faz aquela clássica pergunta, é 1 hora contando histórias. E aí, Ramos Delgado, você gostou? Me senti em Núñez. E chorou. Quer dizer, ele começou o Juvenil Nunes. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha vida. Outro dia, num outro programa, o Vagnão Prado, o querido Vagnão Prado, era o produtor do programa, ele levou o Pepe, ponta esquerda do Santos, o Dino Sani. Dino Sani, o Brasil não sabe direito quem foi Dino Sani na Itália. Ele foi mais rei lá do que o grande Falcão. E levou um beck do teu São Paulo e do Palmeiras chamado Turcão, que hoje já tem uns 85 anos, e terminou o programa, muito obrigado, Pepe e tal. O Pepe contou histórias lindas, o Dino Sani também. E eu fiz essa pergunta, e aí, você gostou e tal? Aí quando o Pepe respondeu que gostava muito de mim, porque não sei o quê, porque eu sempre só eu que falo demais em Gilmar Lima, Mauro Dalmo, Zito Calvé, Dorval Mengal, Coutinho, pela Pepe. O Turcão se levantou, cara, um homem de 80 e tantos anos, veio, me deu um abraço, começou a chorar e não parava de falar. Ele não parava, não, ele não conseguia falar, o Turcão, célebre back do São Paulo e do Palmeiras. O Turcão me abraçou e falou assim, Milton Neves, eu tenho 82 anos e a primeira vez que eu apareci na televisão na minha vida foi hoje. Então você acha... Minha esposa, que é dentista, de vez em quando ela me vê nervoso com os patrulheiros ordinários que tem por aí. Aliás, principalmente um que está destruído moralmente já. Ela fala, você está vendo? É isso que é importante. O que o Ramos Delgado falou para você, o que o Turcão falou. A família do Bianchini, ex-jogador do Bangu, do Botafogo, do Vasco, do Flamengo. A família dele é de Cordeiro. Tem uma filha chamada Fernanda. As mensagens que a família manda... Dinar, ex-jogador do Atlético Mineiro, não tem preço, cara. Não tem preço. A coisa que eu mais gosto é de jogador antigo, porque as famílias me adoram, isso me traz ótimos fluidos. A família desse Bianchini, que jogou até na seleção brasileira, ele morreu, ele era político lá em Cordeiro, a filha dele namorou aquele Roger, que jogou no teu São Paulo, que posou nu aí pra Magazine, G Magazine. E eu vou dizer para você, o que eles gostam de mim, então a bobagem é essa. O dia que houver uma eleição para presidente desse país, em que os eleitores forem apenas ex-jogadores e suas famílias, eu vou ganhar. Então você quer prêmio maior que esse? Não tem. Agora, já que você falou de brincadeira aí na questão política, eu vou perguntar. Você já pensou alguma vez em fazer política ou já foi convidado alguma vez? Fui convidado uma vez para ser senador, fui convidado para ser vereador umas 600 vezes. E uma vez, esse Antônio Carlos, é um que fala fino, acho que ele tem um problema de garganta, ele é um político importante aí, tanto é que é o presidente da Câmara Municipal hoje, Toninho, ele era do PL e ele me chamou para ser candidato a prefeito. E o Zé Paulo de Andrade, eu não trabalhava aqui na Bandeirantes, ficaram aqui nesse mega programa de Jornal Gente aí, que é um canhão, ficaram discutindo durante os 4, 5 minutos, igualzinho a Soninha, que é jornalista, foi candidata também, a querida Soninha, ficaram discutindo, o Milton Neves cresceu muito e tal, e o Zé Paulo até me deu uma estocada, Milton Neves não se pertence mais, mas foi uma criticazinha com elogio, né, por exemplo, o Milton Neves cresceu, e eu cresci muito a partir da Rede Bandeirantes Televisão em 99, graças ao J. Ávila e ao Johnny Saad. E então me chamaram, e eu não fui candidato a prefeito de São Paulo pelo PL. Toninho, como é que chama aí? O Antônio Carlos. Não lembro.
Carlos Silva, não, é famoso aí, ele tem até um problema na garganta, ele fala fininho e tal, mas é um político importante hoje aí, com o Kassab, etc e tal. Mas foi só essa vez. E eu brinco muito aí, que eu falo que o Aécio Neves, eu já entrevistei muitas vezes em 2 canais de televisão o Aécio Neves e em 2 rádios umas 12 vezes. E ele só me chama de primo e eu o chamo de primo. Eu falo que o Tancredo é meu avô, porque, pô, sou mineiro e sou Neves, pô, mas Neves é igualzinho Silva, Oliveira, Fonseca, eu não sou parente. Eu jamais vi o Aécio Neves de perto. Milton, dinheiro traz felicidade? Olha, traz felicidade na medida em que você aplica bem, para você morar bem, para você dar uma boa educação para os teus filhos. O Fábio acabou de falar aí que eu sou absolutamente inábil manualmente, é tudo verdade, claro. E ele também não falou outra coisa, eu sou monoglota, eu sou horroroso para idioma. E meus filhos falam fluentemente, maravilhosamente bem o inglês, e tem um que fala italiano, tem um que fala espanhol também, e o outro está estudando francês. O Rafael, meu filho, montou aí umas empresas de internet. O meu filho está fazendo muito mais sucesso do que eu. O meu filho mais velho, e agora o meu filho mais novo é sócio dele também. Entendeu? Só que é uma coisa silenciosa, entendeu? Eles não são famosos aí do rádio, da televisão, né? Eles são muito mais importantes hoje, neste momento, meus 2 filhos, do que eu, entendeu? Já o Fábio quis trabalhar no jornalismo porque ele é minha cara e gostou do negócio e tal, foi indo. Então, o dinheiro foi importante na seguinte medida. Eu fui um mau pai, tanto é que eles foram os 3 muito bem criados pela minha esposa, que é dentista, e ela abandonou a odontologia para cuidar dos moleques, e hoje ela não trabalha porque não precisa. E ela criou muito bem os moleques, e eu, no entanto, como pai, fui tão incompetente que os 3 são São Paulinos, mas uma coisa eu fui bem. Eu falei, porque eu tenho um complexo desgraçado, que eu não sei falar nada, mas nada, nem castelhano. De vez em quando eu tento, é horroroso, é ridículo, meu sotaque de inglês é uma porcaria. Tem um sotaque bom de francês, né? Mozambique é uma boa professora de francês, por sinal, Neuza chama irmã da minha sogra. É só sotaque, não entendo nada. Na Copa da França fui lamentável lá quando eu tentei falar. E aí, no entanto, eu dei ordem em casa, mesmo trabalhando escandalosamente no rádio, absurdamente no rádio, trabalhava 17, 18 horas por dia, falei, tem que pôr na escola de inglês. Uma famosa aí, que eu esqueci o nome agora, a mais conhecida, hoje tem umas 200, uma famosa aí, que eu não estou falando o nome porque eu esqueci mesmo, entendeu? E aí ela pegou e falou assim, mas não dá para pôr os 3, porque o dinheiro não dá, porque eu ia ao supermercado com ela fazia a conta lá, teve uma época que os supermercados tinham uma calculadora no comando. Você lembra disso? Não lembra? Os supermercados, no carrinho do supermercado, tinha uma calculadora. Então você já ia marcando aquilo que você podia gastar. Eu podia gastar 200, 300 reais, dinheiro da época. E não dava para pôr os 3 como é que chama? No inglês. No inglês. Não põe, eu passo fome, mas eles vão ter que falar inglês. E isso aí depois eu fui melhorando, eu fui crescendo, aí não tive esse tipo de problema. Mas eu fui um bom pai nessa orientação. Então, respondendo a tua pergunta, sempre longamente, que eu sou muito prolixo, mas o dinheiro foi fundamental para morar bem e para dar condição boa de estudo para meus filhos. Qual a maior saia justa que você já viveu, no rádio ou na TV, Milton? Olha, eu estava no Latam Will jantando com os amigos milionários aí da publicidade, dono do Camp, dono do Sonda, mas são uns 4, 5 anos. E estava lá o Digênio, coincidentemente o Digênio estava lá, estava o Abílio Diniz, estava o José Sarney, estava aquele Bornhausen, porque ali é só top de linha na política e na economia. E a Renata Fã eu a convidei também, ela foi até homenageada pelo Israel Pinto, deu um colar de diamante para ela, de presente de casamento. E eu já tinha tomado uns vinhos lá, e eles só tomam Barca Velha, que é um vinho muito bom de Portugal. E até um tal Orlando, um senhor chamado Orlando, que é meu fã, e ele todo mês ele faz uma festa lá, um cara muito rico. Ele pegou e me deu um vinho, rapaz, de 25 mil reais, acredita? E abriu lá um vinho de 2,5 litros. Eu não sei falar bem o nome, eu sei beber vinho, eu não sei escolher vinho, mas sei beber, eu sei quando o vinho é bom. Bom, e aí eu já tinha, não é que eu tava mango assado, porque eu não sou de beber, entendeu? Eu só tomo chopp preto da Brahma e vinho. Aí vem a Hebe Camargo. Essa foi a maior rata que eu dei na vida. Vem a Hebe Camargo, e a Hebe Camargo sempre foi muito carinhosa comigo. Já participei várias vezes do programa dela, até no tempo que eu fazia rádio só. Aí ela vem, ela me dá um abraço, eu peguei e falei assim, me dá um selinho. Ela pegou, deu. Mas ela beija tão bem e ela não larga, cara. Ela não larga, ela beija bem demais. Aí quando ela largou, eu falei assim, Hebe Camargo, foi uma emoção muito grande ter beijado o faraó da televisão brasileira.
Rapaz, essas figuras que eu tô contando, essas pessoas olharam, mas racharam o bico, mas riram, mas olha, mas aí depois o fogo, entre aspas, foi passando, porque o vinho vai te derrubando devagarzinho, entendeu? Eu não tava, claro, saí dirigindo normal de lá, mas eu morri de vergonha e aproveito para pedir desculpa para ela. Mas ela levou numa boa, ela morreu de dar risada. Mas isso aí foi uma saia justa. E no ar? No ar, rapaz, no ar. E uma vez eu estava entrevistando o Dema, médio volante do Santos, grande jogador do Santos em 84, e eu tenho essa mania de perguntar por que o tal apelido, onde você nasceu, quantos filhos você tem. Uma vez eu estava entrevistando o Cafu. O Dirceu Cabral passou o Cafu pra mim num domingo de manhã. Milton Neves, aqui tem um rapaz aqui, um jogador que você vai ver, anota aí. Lá em jornalista esportivo, quando fala, anote este nome, vocês vão ver só. Cada 1000 que eles falam, 1001 não dá nada, entendeu? Mas o Dirceu Cabral falou, aqui tá um menino que você vai ver só, vai ser um sucesso. Ó, pra você ver como eu tô ficando velho. Então põe ele aí. Como é que você chama, menino? Cafu. Quantos anos você tem? 16. Quantos filhos você tem, mano? Não. Você é casado? Não. Quantos filhos você tem? 2 e vai nascer mais um. Com 17 anos já tinha os 3 filhos. Nossa. Entendeu? E o Cafu foi um sucesso. Então eu levei o maior susto. Mas aí uma vez eu estava entrevistando o Dema, volante do Santos, campeão paulista de 84. Eu pergunto, boa noite, Dema. Boa noite. O Silvério estava no programa. Por que Dema, hein, Dema? Pô, meu nome é Valdemar, pô. Quer dizer, eu já fiz muita coisa boa no rádio, mas já fiz muita porcaria também. Mas olha, você me pegou desprevenido aí, eu tinha que lembrar. Eu dei duas. Na outra rádio eu falei, em vez de falar, eu tô lendo meu Trim, né? Porque o Teletrim é um fax digital. Tô lendo ali, eu tava muito cansado, porque eu tinha ido no casamento da filha do Jaque Terpes, aqui do lado da Bandeirantes. E eu fiquei até 5h30 da manhã. E cheguei em casa, eu morava no Campo Belo, né? Pus 1000 despertador lá pra... Mas quando foi 7h30, 8 horas, eu acordei mesmo, joguei uma água gelada na cara e fui trabalhar. Mas tava meio zonzo, tava entrevistando a Conceição. Você tem a gravação do meu site, se quiser você pode pôr no ar. Aí eu tô lendo, seu bem, Conceição, torcedora do Ponte Preta, eu tô lendo aqui um ouvinte aqui, o Roberto, lá de Santana e tal, que o cara tá pegando aqui no meu pau. Quer dizer, era para pegar no meu pé. E aqui também na Rádio Bandeirantes, está no meu site também, nas gafes do rádio e da televisão, tem uns palhaços aí que agora estão fazendo uns cacófatos aí, muito colega de televisão tá caindo ao vivo e os tal, nomes, né? Paula, não sei o quê, mas etc. Aí eu falei, Mauro Betti, aqui o Roberto, o Sérgio, sei lá, o Sérgio da cidade de Iricu, do Mundópolis, quer saber de você, não sei o quê. Aí eu vi que aquilo não sou, e ele ria, o cara que mais ri do mundo, eu sou o Mauro. Aí eu fui repetir, que piorou muito, eu falei, cu do mundo, mas... Essas foram as ratas que eu dei, mas eu dei outras também. Tem um colega bem graduado que hoje trabalha aqui, que fazia carnaval comigo, que falou lá em Santos, num carnaval, porque o cara estava sonado, aqui às margens do Pacífico. Nós tivemos aqui uma grande, como é que chama? Um massacre, como é que chama fim de semana que tem tiro aí na periferia, acontece muito aí. E morreram 7 e os cadáveres já mortos estão todos estirados aqui. Que é uma outra história fantástica. Teve um sábado à noite, eu morava numa pensão na Alameda Jaú, esquina com a Rua Pamplona. Eu passo muito ali, agora virou uma loja e tal. A gente morava na República da Muzamba, eram 18 caras de Muzambinho. Um sábado, 3 horas da manhã, bate na porta o motorista Paulo Pereira, o Paulo Caveira, que você conheceu. E ele não tinha aquele problema no joelho dele, ele foi me pegar lá dizendo, vamos, a imigrante estava fazendo. O Afanásio Jazade deu a notícia que caiu um viaduto, e tinha caído mesmo, e que tinha morrido 300. E no caminho, numa Rural Willis, então, né, e a rádio mandou pegar uns 3, 4 repórteres, nós fomos pra lá de madrugada. Cheguei lá 4 horas. 300 mortos tem que mandar 300 4, mortos. Né? Aí chegamos lá e eu fui entrevistar um senhor de cabeça branca, de terno e tal, e eu perguntei pra ele, doutor, delegado e tal, eu falei, não, eu sou Orlando Cruz Coelho, repórter do Diário da Noite. Já comecei dando essa rata. E no caminho, o Afanásio já entrou de novo. Olha, porque não sei o quê, porque caiu, porque tinha dado 300, segundo o Paulo tinha me dito, porque a rádio deu ordem, a pauta era essa, 300 mortos. Porque trabalhava-se 24 horas para entregar a primeira via imigrantes. Aí em Diadema, altura de Diadema. Aí dali um pouco ele entra no ar e fala, olha, na verdade a informação que são 195 mortos.
Quando nós chegamos lá, ele deu que eram 73 mortos. Aí foi o célebre dia em que o Afanásio entrou e falou assim, eram 75 mortos gemendo sob os escombros. Isso eu nunca vou esquecer, mas para resumir a história, eu estou contando isso porque é verdade e porque eu gosto muito dele. Sabe quantos morreram? Caiu o viaduto mesmo, mas sabe quantos morreram? Vou chutar aqui. Nenhum! Nenhum? Eu ia falar uns 15. Nenhum! Isso foi por volta de 73, 74. E ele falou assim, 75 mortos gemendo sob os escombros. Milton Neves conosco aqui no Sofá Bandeirantes. Milton, qual a entrevista mais memorável que você fez até hoje? Uma no domingo de manhã com Amir Klink. Jamais vou esquecer. Na segunda-feira fui elogiado pela direção da rádio, mas você vê, hoje pega no meu pé, porque eu trabalho com publicidade, ele pegou o dono da rádio e falou assim, ó, parabéns, foi fantástico e tal, mas por que você não pôs nem um intervalo comercial? Eu falei assim, ó, não dava pra pôr. Isso é uma irresponsabilidade, todo apresentador tem que obedecer a grade, tem que botar o intervalo.